Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conecta Rim. Estamos agora no nosso terceiro episódio, aqui diretamente dos estúdios da Betamax Produções, aqui no Flamengo, 1520B, tá? Hoje a gente vai falar, finalmente, foi muito pedido esse tema, direitos e benefícios dos portadores de doença renal crônica. E eu tenho a honra aqui, como meus convidados, o Dr. Caio Costa e a doutora Rose Tavares. Eles são especialistas em área médica, né? Advogados especialistas na área médica. E muito obrigado por vocês comparecerem, aceitarem o convite. Eu gostaria muito que vocês se apresentassem para a gente. Alisson, primeiramente a gente gostaria de agradecer pelo convite, a gente está muito honrado de poder participar aqui do podcast, né, e contribuir com a divulgação dessas informações tão importantes para os pacientes renais, tá? E me apresentando. Meu nome é Rose Tavares, eu sou advogada especialista em Direito à Saúde, sou sócia do escritório Tavares e Costa Advocacia, juntamente com o Dr. Caio, e nós temos 15 anos de experiência nessa área, né, do direito à saúde, na defesa dos beneficiários dos planos de saúde e também dos usuários do SUS em diversas situações, né, que a pessoa enfrenta problemas para realizar seus tratamentos, suas cirurgias, obter sua medicação, e a gente está aqui para esclarecer as dúvidas e contribuir com vocês. Que bom, obrigado. Dr. Caio Costa, né? Isso. Também, então, é sócio dela e também na mesma área. Sim, tanto eu quanto ela, né? Nós somos especialistas em direito à saúde, né? E o nosso escritório foca, né, na defesa dos direitos, né? Tanto como a doutora Rose falou, dos beneficiários dos planos de saúde e os usuários do Sistema Único de Saúde. Perfeito. Né? E a gente até brinca que o lema principal do nosso escritório é, de certa maneira, a gente ajuda, né, de certa maneira, a salvar vidas, sabe? Sim, com certeza. E esse é o nosso principal princípio, né, que rege o nosso escritório, nossa equipe. Que bom. E faz com que a gente continue nosso trabalho. Muito bom. Esse foi um tema muito pedido desde que a gente começou com o canal pelos próprios pacientes, familiares, pela galera que segue a gente. E, assim, a primeira dúvida que entra, eu fiz um pouquinho do dever de casa também, antes de vir conversar com vocês, sobre a questão da pessoa ser portadora de deficiência, né? Porque, assim, culturalmente, a gente acha que o PCD, né, a pessoa com deficiência, é aquela que tem uma deficiência aparente, é um cadeirante, enfim, não tem um membro. E aí, quando eu fui fazer esse dever de casa, eu vi que tem dezenas de patologias que se enquadram nesse rol de tipo de pessoa com deficiência. E eu queria saber de vocês, doutores, portador de doença renal crônica é pessoa com deficiência, segundo a nossa legislação brasileira? Então, Alisson, na legislação não há uma previsão expressa, explícita, né, com esse enquadramento claro de que o portador que tem doença, o paciente que tem doença renal crônica, ele é portador, ele é pessoa com deficiência, ele é enquadrado como PCD. Porém, há esse entendimento, há essa construção jurídica. Por quê? No nosso ordenamento jurídico, o entendimento do judiciário ele tem muito valor. Não é apenas a lei, né, que determina as regras. O conjunto das decisões judiciais, ou seja, a jurisprudência, ela também faz parte do ordenamento jurídico. Então, essa jurisprudência, né, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, né, que é um dos tribunais superiores que fica lá em Brasília, já teve esse entendimento, e a partir disso, outros juízes do Brasil inteiro têm um entendimento de que o portador de doença renal crônica, ele deve ser entendido também como pessoa com deficiência e ter estendido os mesmos direitos dessa pessoa com deficiência. Né? Então, acaba que, na prática, isso acaba acontecendo, apesar de não haver essa caracterização expressa. Entendi. Não está escrito, não está na letra da lei, mas o entendimento coletivo, pelas jurisprudências, entende-se que
é enquadrado. Então, nesse dever de casa que eu fiz, que eu vi essas dezenas de patologias que são enquadradas no PCD, então vem também desse entendimento, né? Porque não está expresso Sim. ali na lei, mas por conta disso que a doutora falou, se enquadra nesse direito. Exatamente. Né? Entendi, perfeito. E assim, uma vez PCD, uma vez o portador de doença renal crônica, sendo entendido como uma pessoa com deficiência, na visão de vocês, no olhar de vocês, quais são os principais direitos, né? Pensando em pessoa com deficiência, já que ele, é entendido como pessoa com deficiência, então, quais são os principais, tipo, os mais basais direitos de uma pessoa com deficiência? Sim, existem diversos direitos, tá, que estão previstos em diversas leis, tanto em leis federais como em leis estaduais e municipais, tá? Mas tentando fazer um resumo, né, dos principais. Esse paciente, ele vai ter direito a realizar o seu tratamento, né, tanto perante o Sistema Único de Saúde, o SUS, quanto, se ele for beneficiário de plano de saúde, ele vai ter o direito de fazer o tratamento pelos planos de saúde. Entendi. Com relação ao SUS, né, existe uma série de regras específicas, né, em termos, por exemplo, de medicações que são previstas numa lista, né, de medicações que são incorporadas à lista do SUS, então esse paciente vai ter esse direito. E com relação aos planos de saúde, é importante trazer informações, né, que muita gente não sabe, porque os planos de saúde muitas vezes negam o tratamento de forma abusiva e ilegal, e com fundamentações que aparentemente tem um respaldo jurídico. Tem uma base, mas... Sim, e que a pessoa que é leiga não vai entender, né, de uma forma geral. Só que muitas vezes essa negativa ela é abusiva e ilegal. Então, para te dar um exemplo, né, Alisson, para ficar mais claro. Muitas vezes um determinado tratamento ou cirurgia, enfim, não está prevista no rol da ANS. O que é o rol da ANS? É uma lista de procedimentos obrigatórios, né, que a ANS, como agência reguladora, estabelece para que os planos de saúde observem, né? Ou seja, os planos de saúde, eles têm que oferecer aqueles tratamentos, aqueles medicamentos que estão nesse rol. Né? Como se fosse um mínimo, né? Entendi. Sim. Porém, esse rol ele não é taxativo. Ou seja, mesmo os medicamentos, cirurgias, tratamentos que não estão nesse rol, eles devem ser cobertos pelo plano de saúde. Né? Inclusive, houve a publicação de uma lei em setembro do ano passado que estabelece exatamente isso. Né? Houve uma discussão sobre essa questão da taxatividade do rol da ANS, porque diversos tratamentos, né, não apenas para pacientes renais, né, portadores de doença renal crônica, mas de outras doenças, câncer, enfim, tratamentos que não estão nesse rol da ANS, né, e que são indicados pelo médico como melhor tratamento. Então, o plano de saúde acaba negando com a alegação de que o tratamento não está no rol da ANS, mas essa negativa ela é abusiva e ilegal. Né? E aí, nesse caso, esse paciente, o beneficiário do plano de saúde, ele acaba tendo que recorrer ao judiciário, né? Ou seja, ajuizar uma ação judicial, entrar com um processo judicial, normalmente com um pedido de liminar, porque em geral são casos que envolvem uma situação de urgência. Para obrigar o plano de saúde a custear aquele tratamento. Tá? E outra informação importante também que muitas pessoas não sabem no caso de uma pessoa que contrata um plano de saúde, né, e ela já era portadora dessa doença renal, e digamos que essa doença renal acaba evoluindo, né, ao longo do tempo, só que o plano de saúde, ele considera essa doença renal como doença pré-existente. Porque Estou passando por isso. Exatamente. Como a pessoa já tinha essa doença quando contratou, contratualmente falando, ou seja, no contrato, né, que você fez com o plano de saúde, eles podem considerar isso como doença pré-existente. Tá? Isso não é errado. Porém, se você precisar de um tratamento com urgência... Eles são obrigados. Eles são obrigados porque, de acordo com a lei dos planos de saúde, em caso de urgência e emergência, o prazo de carência, né, isso vale também para essa cobertura parcial temporária por doença pré-existente, que é a famosa CPT, esse prazo ele cai para 24 horas. Então, se a pessoa precisar do tratamento, né, obviamente indicado por um médico, ela vai ter que fazer, o plano de saúde vai ter que cobrir o tratamento quebrando essa carência, quebrando esse prazo de cobertura parcial temporária. Mas na prática não é o que acontece. Não acontece. Eles acabam exigindo que você, digamos, a pessoa que contratou o plano,
já tinha, né, a doença renal, acabou tendo um agravamento do quadro clínico dela. Ela tem 6 meses de plano. Dependendo do caso, o plano vai exigir que você fique 2 anos, Sim, né? Porque para você fazer um tratamento referente à sua doença pré-existente, 2 anos. eles exigem que você fique 2 anos, né? Só que juridicamente isso é ilegal, porque pela lei, se houver a indicação de urgência, né? Óbvio, isso não vale para qualquer caso, vale para casos de urgência e emergência. E esses casos não são apenas casos em que há um risco iminente de morte, né? A urgência e emergência também se aplica em casos em que há um agravamento da situação de saúde, Sim, né? sim. Em que essa demora na realização do tratamento, ela pode trazer sequelas até irreversíveis para o paciente. Então, nesse caso, o plano tem a obrigação de autorizar o tratamento, mas como eles negam, o caminho acaba sendo também Justiça. recorrer Sim. ao Poder Entrando Judiciário. nesse assunto, né, nem estava previsto aqui no roteiro, mas vamos entrar nesse assunto. Nessa questão da doença pré-existente, uma vez que eu já cumpri o prazo, né? Eu não sei se a lei me ampara nesse sentido. Eu tenho lá 5 anos, declarei a minha doença, cumpri 5 anos, por algum motivo eu quero trocar de plano. Eu não sou obrigado a ficar até quero trocar de plano. Existe a portabilidade, né? Sim, Havendo a portabilidade, eu sou obrigado a cumprir novamente esses 2 anos de carência para doença pré-existente e pensando no outro seguinte, o tratamento que se faz é para manutenção da vida, tipo hemodiálise. Não pode interromper. Se interromper, é morte real, sem Sim. trocadilhos. Sim. Eles têm prerrogativa, tipo, vai trocar de plano, você vai ter que cumprir carência de doença pré-existente. Mesmo eu vindo de portabilidade, vocês... Não, você tendo os requisitos, né, cumprindo os requisitos para a portabilidade, eles não podem exigir que você cumpra um novo prazo, porque Novamente, você já cumpriu não no faz plano sentido. anterior, né? Exatamente. Eles têm que aproveitar esses prazos. Entendi. E você falou uma coisa importante, Alisson. Quando a pessoa vai contratar o plano, ela não pode omitir a doença, né, na declaração de saúde, porque isso pode ser considerado fraude, né? E o plano, você Exatamente. vai dar armas para o plano, né, Sim, justamente sim, para sim. negar esse tratamento e com razão, Eu né? Porque é sempre falo considerado isso fraude. para os pacientes que estão... esse ano a gente teve muito problema com relação aos planos coletivos por adesão, né? Porque chegaram a ter aumentos de 100%. Eu fui um deles. Tive aumento de 100%. E eu sempre fui de uma empresa, né? E eu não queria sair dessa empresa, dessa marca, né? Enfim, que eu não vou falar aqui. Como eu sou um paciente de alto custo, ninguém estava me querendo, nenhuma outra administradora me queria. Dava alguma desculpa. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer pessoa física. Eu sei que é mais caro, vou direto nessa empresa. Ó, tá acontecendo isso, eu quero um plano de vocês. Eu quero continuar com vocês e ficar com vocês. Aí eu fui fazer de novo o dever de casa e eu vi que nesse caso de pessoa física, você é mais resguardado, né? Eu sou o tipo, os acréscimos, os aumentos é baseado no que a ANS prega. Eu não sei como que os coletivos por adesão têm essa prerrogativa para aumentar 100%, mas tem, segundo eles, aí eu também não sei, estou aqui de advogado. Eles aumentaram 100%, provavelmente dos pacientes de alto custo, a hemodiálise e a hemodiafiltração não é um procedimento barato, então esse aqui tá caro, joga 100% nele, vamos ver no que vai dar. Mas eu vi que eu sou muito mais bem resguardado quando é pessoa física, direto, sem ser por administradoras, por seguradoras e tal. Sim. E eu não sei se você se passou algum caso desses por vocês, de tipo, Sim. doutores, me ajuda, meu plano era 1.000, passou para 2.500. Sim. É legal. A maioria desses reajustes são abusivos, tá? Porque realmente existe essa diferenciação entre plano empresarial, plano coletivo por adesão, plano individual, plano familiar, né? Só que acaba que esses tipos de plano coletivo por adesão, né, que existe uma administradora fazendo essa intermediação, na prática, eles são planos individuais ou familiares, porque são pessoas físicas que acabam se valendo desse mecanismo para poder contratar um plano, ou famílias, né, grupos de famílias, pai, mãe, filhos, né? Então, você levando isso ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário tem um entendimento que, em determinados casos, esses planos eles têm que ter as mesmas regras dos planos familiares, dos planos individuais, né? Porque, na prática, eles têm esse caráter.
né? Porque eles acabam só na formalidade, no aspecto formal, eles têm esse aspecto coletivo. Mas na prática, eles são planos individuais. Individuais. Né? E aí acaba que a jurisprudência entende que esse reajuste é abusivo e acaba obrigando o plano a reduzir o valor. Então, viu, gente? Vocês já têm contato do Dr. Caio, da doutora Rose. É abusivo, não é legal, porque a dúvida era essa. Eles têm prerrogativa. Eu falei, gente, mas não é possível que essa prerrogativa seja legal, porque é extremamente abusivo. Não é Sim. possível, não tem direito de consumidor, não sei, alguma coisa nesse tipo, porque... Enfim, e a gente que faz, que tem um tratamento continuado, que não pode ser interrompido... nós ficamos vendidos, Sim. porque a gente precisa fazer o tratamento Sim. e obrigado, muitos foram obrigados a pagar esse valor abusivo com medo de perder o tratamento. Sim. E tem muita gente esse ano nessa... E eu reparei... Você acaba ficando refém. Fica né? refém. É o que eu falei, uma vez eu conversando com a minha seguradora, eu falei, então eu sou obrigado a ficar com vocês até o meu óbito. Eu não posso sair, então... não faz muito sentido, né? Então, agora, informação de qualidade, não é legal, é abusivo, não é certo. Então, pode procurar os doutores para resolver isso também, tá? Porque é uma dúvida que chega. Como eu sou um paciente engajado, tô sempre... As pessoas acabam me procurando para ter Sim. informação. Sim. Exato. E, tipo, eu não sei tudo também. Então, que bom que tá tendo esse episódio pra gente esclarecer a maioria das coisas possíveis. Nem que a gente tenha que fazer um quarto episódio, parte 2, pra gente Seria o maior voltar prazer. para tirar mais dúvidas. Vamos lá, então, para a próxima dúvida. Deixa eu ver aqui. Não reparem, tá? Eu sou assim mesmo, vou ficar olhando. E esses direitos? Aí, o paciente entendido como pessoa com deficiência. Esses direitos, eles são estendidos para outras fases da doença, por exemplo, o tratamento conservador, que a gente fala que é quando a pessoa ainda não está em hemodiálise, ela está se preparando ou está tentando não ir para a hemodiálise, e o transplantado. Esse direito vale também, né? Quando eu entendo a pessoa, um portador de doença renal crônica, como pessoa com deficiência, está em tratamento conservador, é transplantado, também tem direito, porque, assim, na minha ignorância, a minha doença de base não mudou. Quando eu comecei lá no tratamento conservador, o meu CID 18.0. Sim. Mesmo transplantado, que as pessoas pensam, transplante não é a cura, Exato. é uma Verdade. forma de tratamento. Eu estou Sim. fazendo um outro tipo de tratamento. Minha doença de base é a mesma, CID N 18.0. E eu penso, vale também se eu for transplantado ou se eu estiver em tratamento conservador? De uma maneira geral, sim, Sim. Alisson. Apenas algumas situações específicas, né, principalmente as que estão previstas em lei federal, em que há necessidade da caracterização do que a gente chama de nefropatia grave. Então, um exemplo, a questão da isenção do imposto de renda, né? O portador de nefropatia grave, que foi diagnosticado por um médico, né, por meio de um relatório médico bem fundamentado, atestando essa nefropatia grave, essa pessoa vai ter direito à isenção do imposto de renda se ela for aposentada, pensionista ou reformada das Forças Armadas, né? Então, ela vai ter direito a não recolher, ter o desconto do imposto de renda nesse benefício, nessa aposentadoria, nessa pensão. Entendi. Mas, para isso, há necessidade desse enquadramento como nefropatia grave, Sim. tá? E aí, até aproveitando essa questão da isenção do imposto de renda, que eu sei que é algo que a gente Vamos falar. recebe muita pergunta no escritório, muita gente não sabe, né? E às vezes acaba tendo um desconto do benefício dela sim. de uma maneira ilegal. Porque não deveria, às vezes até por falta de conhecimento. Como a pessoa não sabia do direito, ela não procurou correr atrás, ela não foi na fonte pagadora para dar entrada, né, nesse direito, nesse benefício, para que haja o desconto. Nesses casos, além do desconto, né, para que não haja o desconto no benefício, na aposentadoria, na pensão, essa pessoa ela tem direito à restituição dos 5 anos anteriores a partir do diagnóstico da doença. Tá? Então, uma pessoa que teve um diagnóstico, por exemplo, há 10 anos, ela ficou sabendo, ela assistiu aqui o episódio do podcast, ficou sabendo hoje, né? Ela é aposentada pelo INSS, um exemplo. Ela vai ter direito, né, se ela tiver esse relatório médico com o diagnóstico da nefropatia grave, ela vai ter direito, vai poder procurar o INSS para que não haja mais o desconto
desse valor, né, a título de imposto de renda da aposentadoria dela, Uhum. e ela vai ter direito à restituição dos 5 anos anteriores. Anteriores à data da entrada da doença, enfim. Sim. Porque isso vale desde diagnóstico. Então, por exemplo, uma pessoa que teve diagnóstico há 2 anos atrás, ela só vai ter direito à restituição dos 2 anos. Entendi. Né? Por isso que eu dei o exemplo. Uma pessoa que teve diagnóstico há 10 anos atrás, o limite máximo máximo são 5 5 anos, entendi. né? Só que muitas vezes as pessoas encontram dificuldade, né? Porque elas dão entrada lá no INSS ou na fonte pagadora para conseguir, né, fazer valer esse direito, acaba recebendo uma negativa. Nesse caso, novamente, Justiça. ela pode procurar o judiciário porque já é um entendimento pacífico, vamos dizer Pois assim, é, né? eu acho que os meios públicos, nesse sentido, eles se aproveitam da ignorância da pessoa, nesse caso do imposto de renda. Quantos não estão assistindo, estão sabendo agora que são isentos de imposto de renda, pelo que a doutora falou, que tem direito a esses retroativos e desconta lá todo mês e não sabe. Eu sei de casos em que a pessoa ela passou a receber pensão por doença, descontaram o imposto de renda e ela teve que fazer o processo administrativo para provar que era isento, mas que não fazia sentido porque ele já recebia pensão pela doença. Sim. Então, acaba sendo contraditório. é contraditório, acho que para a própria equipe que deve ver, mas, gente, se a gente está pagando ele, porque ele tem uma condição, não deveria ser automático a isenção. Sim. Então, o sistema, eu acho que ele se aproveita dessa ignorância toda, né, dessa burocracia toda, para lesar, né, o paciente, o doente, enfim. Sim. E isso você vê em outras esferas também, não é só na questão do imposto de renda. Você acaba vendo isso na questão de plano de saúde. Enfim, é bem frustrante isso. Infelizmente, eles acabam visando o lucro, Acima de tudo. né? Você imagina quantas pessoas passam por essa situação e não sabem. Verdade. Então, infelizmente, para eles acaba sendo mais benéfico desorientar a pessoa. Deixa né? eles procurarem a gente vê o Porque que nem faz. a minoria sabe Sim. desse direito ou procura fazer algo. Sim. Né? Infelizmente, a maioria... tá descontando, deixa pra lá, deixa descontando, né? Sim. Ou coloca no Google, não entende muito bem. Sim, porque realmente é complicado. Sim. Né? Até pra gente que tem alguma instrução, às vezes você, mas aqui faz sentido, aqui não faz, então eu tenho, não tenho direito. É complicado, Sim. realmente. A gente precisa de meios assim para levar esse tipo de informação para a galera que realmente precisa desse tipo de informação, né? E procurar profissionais que saibam transmitir esse tipo de informação, que tenham gabarito, vamos falar assim, né? Para isso, porque também é difícil. Eu já passei por alguns advogados que você pode me dar um tempo, me dar alguns dias que eu vou saber, mas o que você faz hemodiálise e tal. Eu até entendo, não deve ser... cada um tem uma especialidade, né? Sim. Mas é o que eu falo, não é muito comum. A nossa especialidade ela é mais Não escassa. é comum, exatamente. É mais comum encontrar o advogado trabalhista, advogado civil, familiarista. Previdenciário, criminalista, enfim. Exato. Mas Acaba sendo algo muito específico. O especialista em direito à extremamente saúde específico. é mais raro. Extremamente específico. Sim. E entrando nessa questão da burocracia, desse acesso por que é tão difícil, né? Vamos falar contribuinte agora, né? Deixar o paciente de lado. Por que é tão difícil a gente ter acesso a esse tipo de informação, que parece que é uma informação velada? Se você reparar, não tem você vai numa livraria, não tem um livro falando disso. Quase secreto. É velado. E é tão velado que quando você ouve alguém falando, se tiver alguém assistindo, pode até duvidar. Vou procurar saber com fulano se isso é verdade. Por que é tão burocrático para a gente, tão difícil acesso a esses direitos e benefícios que o portador de deficiência tem? Primeiro, pela questão do ordenamento jurídico, né? Porque esses direitos, esses benefícios são previstos em várias leis. Leis federais, que acabam tendo uma validade em todo o território nacional, né? Vale para todos os estados.
Então, os benefícios que estão previstos em leis federais acabam tendo uma facilidade maior, né, em termos de acesso, de conhecimento. Agora, alguns outros benefícios mais específicos que estão previstos em leis estaduais e municipais acabam variando de localidade para localidade, né? Então, as pessoas acabam tendo essa dificuldade de até não saber onde procurar, né? E também pela questão da jurisprudência, porque alguns direitos Entendi. também são reconhecidos por meio de decisões judiciais, né? Então, a jurisprudência significa conjunto de decisões judiciais que acabam sendo exaradas em determinado sentido. Entendi. Né? Então, quando a gente fala jurisprudência favorável, significa o quê? Que vários advogados no Brasil inteiro já ajuizaram processos envolvendo aquela temática e vários juízes já proferiram decisões naquele sentido. Entendi. Então, aí a gente constrói a Entendi. questão da jurisprudência. Então, como acaba sendo tudo muito técnico, eu acho que o acesso a esse conhecimento ele acaba sendo um pouco mais dificultoso, que é até um dos nossos propósitos do nosso trabalho no Instagram. Que é fazer Muito um trabalho... bom, aliás. Obrigada. Fazer um trabalho informativo, didático e traduzindo o juridiquês. Né? Porque a gente sabe que pode ser um pouco complexo. É um outro dialeto. Um pouco maçante, um pouco chato, né? Então, a gente tenta traduzir ao máximo em termos mais fáceis, mais claros, para que as pessoas entendam, né? E possam procurar correr atrás dos próprios direitos. Essa questão que você fala que tem leis que vão variar de estado para estado, mas assim, por favor, me corrijam, porque eu não sou estudante de direito, quase fui, mas não sou. Mas existe uma lei ali acima, né, federal, vamos falar assim, que tipo, não pode ser ao léu essa legislação estadual ou municipal que vai versar sobre pessoa com deficiência. Eles têm alguma lei para eles se basearem, uma lei federal? Aqui tem uma lei federal que fala sobre pessoa com deficiência, eu não posso fazer nada que vá além disso. Eu não sei se for extrapolar o direito, aí sim, né? Dar mais direito, ninguém vai reclamar, né? Agora, subtrair direito de que... Não sei, eu posso estar viajando, tá? Eu estou acelerado mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma lei federal que diz que a pessoa com deficiência tem direito à meia entrada. Uma lei federal, ponto. Sim. Um estado pode se eximir? Não, eu não vou aceitar a meia entrada no meu estado. Pessoa com deficiência não vai ter direito à meia entrada, meia entrada que eu digo cinema, teatro, blá, blá, blá. Aí vai lá um estado X e fala, não, eu não quero de meia entrada no meu estado, mas tem uma lei federal que diz que a pessoa com deficiência tem direito à meia entrada. É isso que eu queria entender. Sim. O estado pode fazer isso, pode suprimir o que essa lei federal, que eu entendo que está acima, está versando ali? Então, não porque haveria um conflito, e dependendo do caso, até conflito de competências, né? Juridicamente falando. O que acontece normalmente, o que pode acontecer, é haver uma previsão um pouco mais genérica em leis federais, e aí alguns estados acabam publicando leis estaduais, e outros estados se mantêm omissos. E aí vale a federal. E aí vale a federal. Entendi. Só que aí acaba que uma pessoa vê, né, uma notícia, o paciente, a pessoa com deficiência tem determinado direito, mas aí aquela lei é de São Paulo, por exemplo, né? E a pessoa tá aqui no Rio de Janeiro e ela acha que ela também tem direito da mesma maneira, né? Entendi. E às vezes o detalhe de algumas questões específicas para que esse direito possa ser exercido na prática, muitas vezes ele está previsto, né, nessas leis estaduais, né? Então acaba tendo essa diferenciação. Agora, a gente tem a Constituição da República, né, que prevê direitos sociais, o direito à vida, o direito à saúde, que resguarda, né, os direitos da pessoa com deficiência, tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, então toda essa então, tem uma lei legislação pra está pessoa com acima. deficiência. Sim. Já quero o número. Sim. Então tem uma lei, gente, existe, viu? Não é só baseado na Constituição lá, que fala dos direitos sociais. Tem uma lei que versa sobre pessoa com deficiência. Depois eu boto o número para vocês na legenda, enfim. Mas então existe, Sim. não é pode alheio, não é aleatório, disponibilizar. né? Não. Bom saber Existe. disso, bom saber disso. Agora, tem um benefício, né? Agora vamos começar a entrar nessa parte de benefício que vocês devem ouvir muito, deve passar muito pela mão de vocês,
que é o LOAS, né? Na verdade, é o BPC. BPC LOAS. Benefício de Prestação Continuada, para quem não sabe, / LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Bom, deixa eu ver o que eu falei sobre isso. Então, afinal, o paciente renal crônico faz jus a esse benefício? Sim, mas não todos, tá? Há necessidade de uma caracterização específica no sentido da limitação funcional daquele paciente, né? Aquele paciente, Entendi. ele deve ter limitações na sua vida cotidiana, limitações laborais, ou seja, dificuldades para trabalhar, né? E aí, por conta disso, ele acaba tendo um prejuízo na renda, né? Muitos pacientes acabam tendo que se afastar do trabalho, né? E como esse benefício é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário, ele é um benefício que pode ser concedido para pessoas que não contribuíram para Previdência Social, ou seja, pessoas que não tiveram trabalhando de carteira assinada, não foram autônomos, né? Que podem contribuir também de forma autônoma. Entendi. Como um benefício assistencial, se a pessoa se enquadrar como pessoa com deficiência ou idosos, né, acima de 65 anos. Que não contribuíram. E tiverem essa caracterização de limitação funcional, limitação para o trabalho, e tiverem uma situação de vulnerabilidade econômica, Isso que eu ia né, falar. que é um critério já matemático, né? O critério que é estabelecido é o seguinte: para você ter direito a esse benefício, é feito um cálculo da renda per capita. O que significa? A renda de cada pessoa membro daquela família, exatamente. Então, por exemplo, tem 4 pessoas que residem, né, numa casa, numa determinada família. O cálculo é feito da seguinte forma: a pessoa tem que apurar a renda daquela família, dividir pelo número de membros, né, para poder ver o valor que cada membro daquela família aufere, vamos dizer, né? Por mais que uma pessoa seja o provedor, né? Mas o cálculo é feito dessa forma. E para ter direito a esse benefício, a renda per capita, ou seja, a renda por pessoa, ela tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Entendi. Tá? É um cálculo então, um pouquinho... tipo, não adianta você se enquadrar no quesito saúde, se no quesito financeiro você extrapola essa condição de fazer jus a esse benefício que o nome já diz assistencial. Né? Exato. Não é um benefício previdenciário. Muitas pessoas procuram vocês por conta desse benefício? Sim. Porque o que vem no meu direct de perguntas sobre esse benefício é muita coisa mesmo. E o que eu percebo muito paciente renal, aí eu não sei se enquadra na questão financeira, muito paciente renal consegue, né? E eu não sei se é por conta da jurisprudência, já que tá todo paciente renal tá conseguindo, então vamos dar agora para todo mundo. Mas é uma coisa que ainda tem dúvida. Eu não recebo, eu nunca recebi, e aí tem direito? Eu sempre falo, tenta dar entrada, né? Tipo, leva os documentos que estão pedindo, e se eles virem ali algum critério que você não vai se enquadrar, eles vão negar. E, tipo, o não é certo. Eu falo assim, mas tenta. E geralmente todo mundo consegue. Então... Sim. Geralmente todo mundo consegue. Eu não sei se é por conta dessa coisa que já entrou em jurisprudência, que todo mundo conseguiu, ou se de uns tempos para cá ficou mais rigoroso essa questão da renda per capita, de se faz realmente jus ou não faz. Mas é um assunto que sempre está atuando. Você fala direito e benefício, é topo. BPC LOAS, BPC LOAS, BPC LOAS. Eu não sei se com vocês, no escritório de vocês... É que ele é um benefício mais recente também, né? Ele não é tão antigo. E que, ultimamente, muita gente tem procurado, né? E, na prática, ele não acaba tendo tanta dificuldade, né? Em termos de concessão, mas também, se houver algum problema, também é possível recorrer ao judiciário para que se você fizer jus, realmente, exatamente, pode recorrer ao judiciário para receber esse benefício. Acho que está fluindo bem rápido. Vamos botar mais assunto aí. Deixa eu ver aqui. Outro ponto também que sempre chega é a questão de transporte. Né? Eu vou até ler aqui, o paciente tem garantia legal ao transporte para o seu tratamento? Sim ou não? É o que a gente fala, tratamento fora de domicílio. Tem a questão dos passes. É um assunto que a gente vai bater um papo
realmente, porque também tem a questão de que cada estado tem também uma legislação para conseguir os passes, mas assim, legalmente, o paciente, a pessoa com deficiência, né, o portador de doença renal crônica, tem direito à gratuidade de transporte público? Sim, existe uma lei federal, né? Foi o que eu Sim. expliquei. Essa lei, ela vale para o Brasil inteiro, Entendi. tá? Então, há esse direito com relação ao transporte interestadual. Ou seja, transporte entre um estados. estado e outro. Aí, com relação ao municipal, E estadual. Exatamente. Existem as leis municipais e leis estaduais que acabam diferindo de cada localidade. Entendi. Mas, aí de novo eu falo, mas eu obedecendo essa lei federal, que me dá direito a transporte interestadual, o entendimento, algum estado poderia chegar e falar, não, aqui, pessoa com deficiência no meu estado não vai ter direito a andar de transporte público, vai ter que pagar. Teoricamente não. Não, né? Você pensando por essa ótica, não faria muito sentido. Sim. Pode dar um louco em alguém fazer isso, mas não, acho que não iria para frente. Porque a lei federal vale para todos os estados, a legislação estadual ela não pode conflitar com o que está estabelecido em lei federal. Entendi. Então vamos destrinchar, mas isso aí que é um assunto também polêmico, que chega bastante lá. Aqui, o nosso podcast é gravado no Rio de Janeiro. Então, quando a gente falar de passe municipal e passe intermunicipal, a gente vai falar do que eu sei, tá? Que eu vou passar as minhas dúvidas para os doutores a nível estadual Rio de Janeiro, a nível municipal Rio de Janeiro. Eu sou portador de insuficiência renal crônica, eu tenho os passes. Eu tenho o federal, o estadual, o intermunicipal e o municipal. Explicando para quem está vendo a gente. Interestadual, você vai ter direito à gratuidade de um ônibus daqui do Rio para São Paulo, tá? O intermunicipal, eu vou ter direito a lá da região dos Lagos, lá de Búzios, para aqui para o Rio, né? Ou ali de São João de Meriti, da Baixada Fluminense, aqui para o Rio. É um outro passe. É o que a gente chama aqui no Rio de SECTRAN, o nome do passe, que é da Secretaria de Transporte. E a gente tem o municipal, que a gente chama que é o Rio Card, que é o azulzinho, que é para andar nos ônibus dentro do município do Rio, aqui dentro. Só que tem uma coisa, aí você tem toda uma burocracia para tirar cada passe desse, você pega os formulários, preenche, o médico preenche e tal, e você dá a entrada no passe e tira. SECTRAN, que é o intermunicipal, a mesma coisa, o federal já é mais fácil, ó. Vai lá para Brasília, o federal você faz pela internet, o negócio chega na sua casa, papel cédula, e é muito menos burocrático, mas enfim, coisas não vamos entrar nesse mérito. A minha dúvida tem empresas que diminuem esse direito. Você tem esse espaço, tipo, eu tenho o municipal, o intermunicipal e o interestadual, ou seja, eu ando o Brasil inteiro, não tem como me negar andar de gratuidade. E aí você chega num metrô da vida e o metrô te obriga a tirar um passe dele. Você só pode usar a gratuidade no metrô se você tirar um passe do metrô, da empresa do metrô. Uhum. E eu fico imaginando, e o idoso? O idoso é obrigado a tirar um passe do metrô. A pessoa com deficiência ou o estudante, enfim, a gente está abrindo até outras esferas, é obrigado a tirar um passe do metrô. É legal isso? A empresa tem como obrigar você a tirar o passe dela para ter direito a essa gratuidade que já está prevista ali em lei. Tipo, era só você mostrar um documento. Hoje em dia, os RG já até vem escrito, o meu RG já vem pessoa com deficiência, tem até um RG especial. Mas é legal isso? A empresa chega, não, aqui você vai ter que ter um passe meu, você passar pelo meu crivo, e detalhe, eu não passei pelo crivo deles. Pelo crivo deles, eu não tenho direito à gratuidade do transporte. Mesmo no meu passe federal, dizendo que eu tenho direito a andar em território nacional em transporte aquaviário, metroviário, ferroviário, até a aeronave devia ter se tivesse. É legal isso que a empresa faz? Então... Olha a polêmica, estamos polemizando. Foi o que eu mencionei com relação às especificidades, né? Porque a lei federal, ela estabelece o direito de uma forma um pouco mais genérica. E aí os estados e os municípios, eles podem estabelecer alguns critérios, né? E algumas exigências específicas para o exercício desse direito, né? Mas contanto que não haja uma violação à lei federal, né?
Então, assim, eles podem estabelecer algumas exigências? Podem, mas acaba sendo contraditório exatamente como você falou. Se você tem direito mediante as outras esferas, por que você não teria direito nesse caso específico? Porque né? nesse caso eu entendo que, tipo assim, quem me concedeu o passe municipal foi o município do Rio, quem me concedeu o passe intermunicipal foi a Secretaria de Transporte, foi o Estado, e o federal, quem me concedeu foi o... A Buguei. União. A União Federal. Buguei. E aí vem uma terceirizada, que é a empresa que rege o metrô, mas não é estatal, não é uma porque é concessão de serviço público. E aí vem, ela não é nada, desculpa, não é nada assim que eu digo de poder, Sim. E eu fiz a minha parte, que foi tirar todos os passes, Uhum. e aí ela vem e fala, não, aqui no metrô, não, você tem que tirar o nosso passe, você tem que fazer o nosso passe. Aí eles têm alguns critérios deles do metrô, né, no caso, que tipo, não, você não tem direito. Se esses critérios estão extrapolando o que está previsto na lei ou contrariando, aí seria ilegal. Seria legal, né? Sim. Não faz sentido, né? Exato. Ainda nessa questão de transporte, eu vou polemizar, vai dar bastante view, enfim. Porque é uma questão que pega muita gente. Sim. Na questão do transporte intermunicipal, eu vi lá, fiz o meu deverzinho de casa também, que nessa questão estadual, diz que a gente tem direito, quem é portador do passe, né, o que a gente fala que é o SECTRAN, tem direito a andar nos ônibus intermunicipais de caráter convencional. Algumas empresas, eu também não vou citar o nome, o que ela faz para poder burlar esse direito para a pessoa com deficiência? Ela bota lá, você abre lá, vamos dizer que você vai viajar para o interior do Rio. Você abre lá, vai ter lá os serviços convencional com ar, convencional com ar, convencional com ar, convencional com ar, convencional com ar. Então, prerrogativamente, a pessoa com deficiência só teria direito a andar no convencional, não no convencional com ar, que é um serviço que não está amparado ali. Só que, na prática, não existe hoje nenhum ônibus intermunicipal de viagem que seja sem ar-condicionado. Então, tipo, mas aí se eu vou lá e vou marcar uma passagem, para mim, tá, eu quero ir, mas para você só tem um horário de, sei lá, de 10 horas da noite, 1 hora da tarde, só tem de 10 horas da noite, porque todos são convencional com ar, convencional com ar, convencional com ar, convencional com ar. Porra disso. Aí na prática eles deveriam oferecer um convencional em todos os horários. Porque na prática, Por mais que todos eles Sim. e são exatamente os mesmos carros, os mesmos Sim, ônibus, é o mesmo serviço. Por mais... Eles só mudaram a nomenclatura e coloca às vezes num horário para a pessoa entender, pico, né? Exatamente. Aí você entende, não existe você não vai para Búzios hoje num ônibus de janela aberta, você não vai para, sei lá, para Petrópolis num ônibus sem janela, sem ar condicionado. Imagina um ônibus sem ar condicionado. Aqui no Rio a gente vê, mas não mas de viagem você não vê. Então, na minha ignorância, eu entendo. Faz isso para... Isso acaba limitando o seu direito. Para limitar o meu direito, porque na prática todos os ônibus são iguais. Se botar do lado o horário X com o horário Y, um é convencional, o outro é convencional com ar, é o mesmo serviço, exatamente o mesmo carro, exatamente o mesmo tudo. Mas aí a galera que tem direito à gratuidade, não só o portador de deficiência, mas também o idoso, que tem meia, tem, enfim... Acho que tem outras pessoas que são amparadas na gratuidade do transporte também, são cerceadas nesse sentido. Porque dependendo do nível de limitação... Tem como alguém me processar? Que eu tô com advogado. Só verdades, desculpa. O que eu ia complementar é que dependendo do nível de limitação, essa diferenciação ela pode ser considerada, inclusive, uma discriminação. Sim. O que é totalmente ilegal. Sim. E acontece. Está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Se você abrir um aplicativo aí de algum, você vai ver isso. Você vai ver convencional e depois convencional. Tem outros serviços, lógico, que existe, que a gente sabe. Semileito, leito, executivo, né? Geralmente acontece no interestadual. Mas eu, que faço essa viagem desde 2007, intermunicipal, para fazer o meu tratamento, eu tenho... Você tem conhecimento de causa. Exatamente. Se pelo menos eles colocassem um de manhã, um à tarde, um à noite, não tem, tudo bem. Tem horários, inclusive, que é semanal. Aí eu fico pensando, às vezes até interestadual também. Se um paciente vem de lá de São Paulo fazer um exame aqui no Rio
e perde o horário, ele só vai poder viajar se quiser fazer valer o direito dele daqui a uma semana. Olha isso, vai ter que Porque dormir o aqui. horário é semanal. É. Aí obriga a pessoa Sim, a pedir dinheiro a alguém, né? E viajar, porque ninguém fica uma semana. é um absurdo. Mas acontece, real. Fica a dica para quem está assistindo. Acontece real. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar sobre transporte. E a gente tem... Meu Deus, tô perdendo a noção do tempo também. A gente tem... o que a gente fala que é o tratamento fora de domicílio, né? Acontece muito. É quando a prefeitura, né, leva o paciente para fazer o tratamento, como o nome já diz, que geralmente não tem no domicílio, na prefeitura de domicílio, que acontece muito no meu domicílio onde eu resido. E a minha dúvida é, eles podem negar, a prefeitura pode de alguma forma negar também esse benefício? Não vou levar você. Não, tem Não, mais. também, porque isso é um direito. Vocês sabem, vou trazer um caos aqui para vocês que eu tive que recorrer à justiça. Porque a prefeitura, também não vou falar o nome, a prefeitura, eu morava num lugar e tinha que fazer a hemodiálise em outro município. E tinha direito, meu irmão, meu pai na época também já usavam o transporte. E eu dei entrada da maneira certa, administrativamente, aqui, meu horário é esse, meu dia é esse, tal. E aí a prefeitura falou que não podia porque não tinha carro e porque não tinha combustível. Absurdo. Não tinha combustível. Eu tive que entrar na justiça, tive que entrar, acho que foi um mandato de segurança, eles foram obrigados a providenciar. Aí eu tenho uma outra dúvida, eu estou tirando todas não são vinhas, tá? É da galera, acredita. Fica à vontade. Quando eu tenho um município que não tem o tratamento que eu faço, eu posso escolher o município que eu vou fazer o meu tratamento, que eu mais me adequar? Por exemplo, tem gente que vem lá da região dos lagos, vem fazer o tratamento aqui no Rio, como eu. Se eu quisesse fazer jus a esse tratamento fora de domicílio, eu dialiso atualmente na Barra da Tijuca, que é o meu tipo de tratamento que eu consegui só tem lá. Eu poderia pleitear, a prefeitura teria que me levar lá na Barra da Tijuca, me buscar lá na Barra da Tijuca e me levar para casa? Normalmente, Eu tô ficando... normalmente eles indicam o local mais próximo, Sim. tá? E normalmente, quando isso é levado ao judiciário, os juízes também acabam tendo esse entendimento. Uhum. A não ser que haja alguma justificativa específica, né? E até em termos médicos, né? Sim. Alguma justificativa médica, em termos de estrutura do local Sim, onde exatamente. você vai. Exatamente. Digamos, né? Você está escolhendo Sim. a Barra da Tijuca, mas por quê? Qual razão? Se houver uma fundamentação médica e isso for embasado principalmente por um laudo médico, é possível, sim, essa indicação. Mas, em tese, se não houver nenhuma fundamentação, né, principalmente... Vai para o lugar mais vai próximo. para o lugar mais próximo. O que não pode acontecer é ser por livre escolha, sabe? Eu ter quero... um embasamento. Entendi. Eu teria que embasar por que eu quero fazer o tratamento em Sim, tal lugar. exato. Né? Tem que ter, não é só a qualidade do lugar, mas tem que ter um embasamento médico. Aqui oferece um tipo de tratamento que no outro lugar não tem, que seria melhor para ele. A qualidade também entra. A qualidade também entra. Sim, porque às vezes, por exemplo, você tem 2, 3 opções. Uma maravilhosa e 2 horríveis, né? É bem o isso. médico pode inserir Sim. isso, É bem isso. né, no pedido. É bem isso. Para não obrigar a pessoa a... É que o médico é que assim- tem que fazer, atestar, né? Que isso acontece muito até com clientes nossos que acham que, assim, a gente entende perfeitamente o caso, né? E eles falam, olha, doutora, eu gostaria de realizar o tratamento em tal hospital. Uhum. Ok, nós como advogados, a gente pode fazer esse pedido, mas o nosso pedido ele tem que ser sempre embasado, fundamentado no relatório médico. Não é aleatório. Porque é o médico que tem competência técnica para fazer essa análise, né? Em termos, por exemplo, do que o Caio disse, sobre a qualidade, né? Por mais que nós tenhamos uma noção, né, dessa questão de qualidade, é o médico que vai ter essa competência técnica, essa autoridade, entendeu? Entendi. Sabe por que eu falo isso? Porque, assim, nesse sentido, a ignorância é uma bênção. Porque quando você não tem conhecimento do seu tratamento, dos pormenores do que acontece, qualquer lugar é bom. Mas quando você passa a ter conhecimento, você passa a ver algumas coisas tipo, meu Deus do céu, eu vou morrer se eu continuar aqui. É bem isso. Porque acho que, na maioria, quando a pessoa entra em diálise, a pessoa entra em diálise sem conhecimento de causa, não sabe como é com afinco o tratamento. Então, depois que você vê que tem um negocinho errado aqui, que tem um negocinho... Ou que tem lugares que
no seu caso, eu tenho uma pressão muito baixa, eu já tenho algumas comorbidades no meu tratamento, já tenho 18 anos de tratamento. Então, eu sempre, na minha vida toda de diálise, já tenho 18 anos, na minha vida toda eu preciso fazer o melhor tratamento possível para ter a melhor qualidade de vida possível, para ter a maior sobrevida possível. Exato. Então, sempre ficou isso na minha cabeça. Mas eu sou muito proativo. Então, eu sempre corri atrás dos passes, eu tenho direito ao passe, então eu vou com o passe, faço as coisas tudo com os passes. Mas aí as pessoas ficam falando, mas você tem direito a vir com o transporte da prefeitura. Eu falo, gente, se eu tive que entrar na justiça na época da pandemia, para eles me levarem na clínica alegando que não tinha combustível, imagina se eu falar que eu vir para Barra da Tijuca fazer hemodiafiltração, que é um tratamento novo ainda. Não tem em muitos lugares. Aí, assim, então a gente, para evitar dor de cabeça, então vamos continuar. Tomara que o transplante venha logo, a gente saia disso. Mas eu acho que da parte de transporte, acho que a gente sanou bastante coisa, né? Deixa eu lembrar alguma coisa, acho que falamos bastante. Deixa eu ver. Vamos voltar, então, agora na isenção de impostos. Sim. A gente já falou um pouco que pessoa com deficiência tem direito à isenção do imposto de renda. Sim. No caso. Para pensionista, aposentado e reformado das Forças Armadas, né? Que muita gente acha que está trabalhando. Entra alguma questão financeira nisso também? Recebe, sei lá, 100 mil, não tem direito à isenção. Não entra. Não tem essa limitação. Tem a patologia, está se enquadrando esse pensionista do INSS ou de alguma força ou tem algum que eu esqueci? Aposentado, pensionista de INSS ou de alguma força. Tem direito à isenção. E pode ser aposentado também de membros da federação, né? Então, entendi. Servidores públicos, municipais, estaduais, federais também. Entendi. Tá? Tem direito à isenção do imposto de renda. Sim. Tem algum outro tipo de isenção nessa esfera de imposto? Sim. Que a pessoa com deficiência faz jus? Uma isenção que é muito procurada, até tem empresas especializadas nessa questão, para compras de veículos, né? A questão do IPVA, do IPI, do IOF, né? O IPVA é um imposto estadual, então entra nessa questão que pode haver alguma variação de algumas regras entre os estados, mas o IOF e o IPI são impostos federais. Falando desse imposto, né, do desconto, né, para se comprar o carro, a pessoa com deficiência, a pessoa renal também tem um agravante da questão da fístula. Tem também um outro CID também para fístula que entra na questão da marcha, enfim. Só que o que eu reparei, eu já fui fazer também um deverzinho de casa, eu reparei que são poucas as empresas que aplicam de fato essa lei no desconto. Eu falei, gente, tudo a gente vai ter que recorrer a advogado. Acho que eu vou fazer direito. Tudo. Eu fui na montadora A, na montadora B, uma montadora só que fez o cálculo. Pode falar o nome? Não sei se eu falo. Teve uma montadora só que fez o cálculo certinho, fez lá que você vai ter tanto por cento de desconto, isso, e deu o desconto certinho no valor do carro. O carro, necessariamente, no caso do renal crônico, precisa ser automático para entrar essa coisa da fístula. Sim. Tem um monte de... Enfim... Mas as outras não dão esse desconto. Eles te enrolam e acabam falando assim, é melhor você pegar o nosso desconto, que vai sair mais barato do que você pegar o desconto. E aí você vai e compara com essa montadora que fez tudo certinho ali na letra da lei e não entra. Não é verdade. O desconto seria maior. Seria bem maior. Sim. Beira os 30%. Eu não sei hoje... Né? Porque é meio flutuante isso também. Mas beira os 30% de desconto no valor do carro normal. Então, aí a pessoa já pode ter uma noção. Sim. Então, se vierem oferecendo 5 mil de desconto, 3 mil, 4 mil, não é o desconto da pessoa com deficiência. Até porque tem uma burocracia, né? É o que eu falo para as pessoas que me procuram. Se não te pediram nada, não te pediram para você fazer nada, porque tem uma burocracia para você fazer jus a esse direito, não é? Cheguei lá, oba, aqui, não é assim. Então, se viu que está muito fácil, desconfia. Mas aí a gente vê, então, no entendimento aqui da conversa que a gente está tendo, que é outra prática ilegal, então. Sim. Então, a pessoa teria que bater pé e falar, não, você não está fazendo valer um direito que é meu, é devido e
Exatamente. Aí, nesse caso, o que a pessoa pode fazer? Ela pode primeiro recorrer ao SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor Da daquela montadora. Uhum. Ela pode fazer uma reclamação no Reclame Aqui. Ela pode... Pode começar a fazer um barulho. Exatamente. Procurar o PROCON, né? Porque geralmente o PROCON faz uma intermediação, que isso aí já envolve uma questão relativa ao direito do consumidor. Então, o PROCON acaba atuando, fazendo essa intermediação. E aí, em último caso, se a pessoa não conseguir resolver, ela vai ter que procurar o Inclusive, judiciário. o PROCON, ele abre processos administrativos contra essas empresas Olha, e bom aplica saber. multas. A empresa é Cada multada se não reclamação cumprir aquilo. Pode gerar um processo, né? Que pode gerar uma multa administrativa. Então, Acaba sendo efetivo em alguns Sim. casos, né? né? Entendi. Porque, infelizmente, a maioria dessas empresas, a dor delas é financeira, né? Só se mexer no bolso. Sim, só se mexer no bolso. Só se mexer no bolso. E tem que ser verdade. muito um montante grande, né? Pra mexer no bolso delas, pra doer no bolso É. delas. Sim. Não adianta ser um valor pequeno. Então, gente, para quem está assistindo a gente, ó, a gente já viu aqui, tem um imposto de renda naqueles termos que nós falamos, tem direito à isenção de... isenção não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tem direito a um desconto, tem um desconto lá de alguns impostos, né, na compra de carro. Também não é qualquer carro, tá, gente? A pessoa vai querer, eu quero tomar uma Ferrari, não sei. Não é, acho que tem um... Sim, de tem. limitação. Tem umas limitações ali, valor. não é? Sim. De modelo, tem Sim. umas coisas, não é? Então quero uma Ferrari. Não é assim. Mas tem muita gente que não sabe, né? Não... Sim. Ou então, aí a gente volta de novo no ponto da burocracia. Tem gente que sabe que tem direito, mas não corre atrás do direito por conta da burocracia. Fica com preguiça. Exatamente. Assim, tem uma burocracia, mas nem é tão difícil a burocracia Sim. do carro, não. Nessa montadora que eu falei que faz tudo direitinho, se tivesse indo monetizando, né? Você fala em off. Fala em off. Depois eu quero Depois saber eu vou também. eu falo, que faz tudo direitinho, eles já dão um caminho das pedras, fala onde você tem que ir, Legal. qual o laudo que você precisa, já dá tudo. Porque, assim, acho que pro vendedor é válido, né? Ele é Sim. comissionado, enfim. Sim. Mas faz tudo direitinho, o desconto é certinho. Mas não são todas, então fiquem de olho, que aí eles oferecem, não, mas a gente está te dando aqui um desconto de 8 mil. Não, sem documento nenhum, sem laudo, sem nada, enfim. Quais outros impostos? Sem ser de carro, imposto de renda, tem algum imposto? Em alguns municípios prevêem isenção de IPTU. IPTU, verdade. IPTU já ouvi falar. Também. Mas aí também é versado de município para município. município Não pra é um município. que aceita. Isso aí No Rio, aqui no caso, tem isenção? Vocês sabem? acredito que não. Não sabemos, vamos procurar saber. Mas tem municípios que têm Sim. isenção de IPTU. Deixa eu ver, acho que imposto que a gente lembre de isenção. Eu vou olhar na minha Pode colinha ver a aqui, porque sua tem cola, tanto por imposto. Verdade. Eu acho que em termos de impostos, acho que nós falamos de todos. O que nós não falamos foi sobre o direito de sacar o FGTS, que Olha, é não bastante sabia interessante. disso. Que também tem uma lei federal Aham. que estabelece essa questão da possibilidade, né, do portador de doenças graves, aí entraria na questão da nefropatia grave. De sacar o FGTS, né? E aí também tem um procedimento junto à Caixa Econômica Federal, que, em geral, também é um procedimento simples, né? E você saca o seu Que FGTS. exatamente, que a pessoa comprovando, né, que tem essa nefropatia também é possível. Interessante. Bom, vamos para outro assunto também que foi muito procurado, que é a questão da meia entrada. Tem gente que acha que, mas é besteira, não sei o quê. Não, eu acho muito válido, eu como usuário da meia entrada, acho muito válido, que é um meio também de dar acesso à galera, a entretenimento, a cultura, que não é barato, Sim. infelizmente, não é uma coisa que todos têm acesso, às vezes nem com meia entrada as pessoas têm acesso. Mas, assim, eu vou falar o que eu conheço e eu quero que vocês me corrijam. Tá. Eu sei que a gente tem direito à meia entrada em meios culturais, tipo cinema, teatro, o que as pessoas não sabem, shows. E detalhe, o acompanhante também tem direito à meia entrada. Se você estiver junto, o acompanhante também tem direito à meia entrada. Procede Sim. ou não procede? Procede. Procede. E, gente, então, tipo, quem tá aí passando por o tratamento é um tratamento difícil,
é complicado. Quem tiver condição, né, pegar um cineminha, tem direito à meia entrada, tem direito, seu acompanhante tem direito à meia entrada. E detalhe, tem um show aí, vem um artista internacional, não tenho condição de pagar. Você tem direito à meia entrada, seu acompanhante tem direito. Rock in Rio, The Town agora, acho que já esgotou o The Town, né, que vai dar. Tem direito, eu falo isso porque eu vou a todos esses eventos, usufruo da minha meia entrada, geralmente com um acompanhante, e é legal que esses eventos eles são preparados para esse tipo de público. O Rock in Rio, por exemplo, quando acontece, falei uma marca, o Rock in Rio, quando acontece, por exemplo, ele tem um lugar lá que você entra, você já entra com a meia entrada, eles te dão uma pulseira especial para você ser identificado, você tem direito a ficar em um patamar mais alto para ter a visão do palco mundo, dos outros palcos. Você tem direito a água mineral. Ninguém sabia disso? Tem, nesses palcos tem água mineral liberada para a galera. Você tem direito a carrinho para andar, sabe? Para se locomover dentro do... Você tem direito a furar a fila dos estandes que estão patrocinando o evento, que ficam umas filas, eu não entendo. Na verdade, é prioridade. Prioridade, exatamente. Você Né? tem direito à prioridade. Sim. E que eu nunca vou entender a pessoa que vai para um evento desse tamanho, que a gente está indo, e fica 3 horas numa fila para pegar um chaveiro, e, enfim, eu pego porque eu tenho direito a furar a fila. Mas tem direito, a galera não sabe que tem direito Sim. à minha entrada, teatro, cinema, tem algum outro lugar que eu estou esquecendo? Museu. Eventos esportivos. Evento esportivo, não Jogo sabia. de futebol. Não sabia. Sim. Não sabia. Também. Então, gente, tem direito à meia entrada. E o acompanhante também. Eu lembro uma vez que eu fui numa peça em São Paulo, Wicked. Fui eu e minha amiga, a gente pagou minha entrada, botaram um lugar especial pra gente entrar, perguntaram se eu tinha problema de locomoção. Quer dizer, eu acho que nesse sentido, quando a coisa não depende muito do poder público, infelizmente, a coisa funciona um pouco mais. Tem um cuidado melhor com a pessoa com deficiência, entendeu? Sim. E é bom falar disso, né, da meia entrada, que é direito, não é... As pessoas acham que é aleatório também, que é um que dá, outro que não dá. Eu não sei se difere também de um estado para o outro, ou se a lei é federal, mas tem... As leis estaduais, elas mudam com relação às exigências para comprovação. Entendi. Né? Então, por exemplo, algumas leis estaduais, no caso do direito ao acompanhante, né, que você mencionou, elas exigem que haja uma declaração de que realmente aquela pessoa precisa de um acompanhante, né, para que esse acompanhante tenha direito à meia entrada também. Em outros casos, elas exigem essa comprovação por meio do relatório médico, ou se a pessoa fizer jus à aposentadoria por invalidez, ou se ela estiver recebendo o BPC LOAS, ou se ela tiver como comprovar que tem algumas pessoas que são associadas a entidades, né, relacionadas a essa questão da doença renal. E aí, dependendo da entidade, eles fornecem uma carteirinha. Né? Ou clínicas, onde a pessoa faz tratamento, oferece uma carteirinha. Tem lugar que aceita os próprios passes. Exato. O passe você tira o federal ou pro transporte aceita. É isso que acaba mudando de um local para o outro. Para sanar qualquer problema, eu atualizei o meu RG para pessoa com deficiência. Aí eles me deram um RG que vem o símbolo da pessoa com deficiência e vem um cartão a mais que vem a sua foto, vem o seu CID, aí atrás vem seu RG, seu CPF, vem os medicamentos que você toma, seu tipo sanguíneo, é bem interessante. Mas isso foi aqui no Detran do Rio, né? Eu não sei se é federal isso, se todos os estados fazem, mas eu fiz isso no Rio de Janeiro. Então, tipo, o RG já facilita, né? O RG já está ali provando que você é uma pessoa com deficiência e não tem muito o que falar. Sim. Mais alguma coisa para falar com relação à minha entrada? Acho que não, né? Não, acho que a gente falou tudo. Deixa eu ver aqui qual seria... O tempo deve estar estourando, não sei. Bom, eu vou ler essa questão aqui. Olha, diante de tudo que a gente conversou, de todos esses direitos e benefícios, mesmo sendo garantidos, ainda assim, na grande maioria das vezes, o paciente precisa, como a gente conversou bastante, recorrer à justiça para fazer valer esses direitos, né? Com a experiência de vocês, porque hoje, acho que a gente até falou um pouco disso, porque hoje isso ainda acontece, e quais as orientações que vocês dariam para os pacientes que por algum motivo estão para recorrer, em vias de recorrer à justiça por algum caso desse, ou seja com relação ao plano de saúde, ou seja com relação ao próprio SUS, que deve acontecer muito, ou seja com relação a direitos e benefícios. Qual a orientação que vocês, com a experiência de vocês, dá para
para o paciente que está vendo a gente, ouvindo a gente, nesse sentido? Então, a gente percebe, né, que na prática, por conta dessa burocracia e dessas exigências, e em alguns casos essas exigências até têm uma razão de ser, porque dependendo da situação, o trâmite administrativo para você se valer de um determinado benefício, como por exemplo, no caso da isenção do imposto de renda, né, há todo um trâmite, um processo administrativo que precisa observar determinadas regras, até no intuito de evitar fraudes, porque também tem esse aspecto, né? Infelizmente, pessoas que acabam se valem desse direito para exatamente, atuando de má fé, né? Exatamente, para poder usufruir de um direito que ela, na verdade, não teria direito. Faz justo. Né? Então, por conta disso, acaba existindo, sim, essa burocracia, só que em alguns casos a pessoa tem direito e tem o seu direito negado. Né? E aí, nesses casos, ela tem que recorrer ao judiciário. Então, assim, o principal é que a pessoa tenha provas, tenha um relatório médico muito bem fundamentado, né? Para que ela possa comprovar isso por meio de um processo judicial, para que a gente consiga obrigar, seja o plano de saúde, seja o SUS, seja outras instituições públicas, a observar e garantir o direito daquela pessoa. Perfeito. E o senhor, doutor Caio? Eu acho que, além disso, né, que a Rose pontuou, isso não serve só para o direito à saúde em si, né, mas eu acho que para as outras áreas do direito também, seja na esfera trabalhista, civil, criminal, eu acho que a pessoa, quando for procurar os direitos dela na justiça, o ideal é que ela procure um profissional que seja especialista naquela área. Né? Foi até o que você pontuou no início do nosso bate-papo. Você procurou profissionais, me dá 2, 3 dias para eu pesquisar. Né? Às vezes, se você já chegar num profissional capacitado, especialista naquela área, você vai receber uma melhor orientação, sim, né? Dúvida. Então, isso para qualquer área, né? Acredito que isso seja fundamental também. Sim, acho que para a pessoa conseguir resguardar, né, os e que tem experiência direitos. na prática, porque muita coisa, né? O direito ele é dinâmico. A legislação está o tempo inteiro mudando. Né? A jurisprudência também, então a gente precisa estar... Os entendimentos. Então, a gente tem que estar acompanhando, e o direito é muito amplo, né? Então, se a gente não se especializar numa determinada área, acaba sendo humanamente impossível a gente acompanhar tudo de todas as áreas. Principalmente em direito. Exatamente. Principalmente em direito. Né? Então vamos para as nossas considerações finais. Acho que a gente conseguiu falar de tudo. Tem alguma coisa mais que vocês gostariam de falar antes da gente... Tem alguma consideração que vocês gostariam de dar? A gente gostaria de dizer que é uma honra, né, estar aqui no podcast e que a gente se sente muito feliz de saber que a gente pode contribuir com a vida, né, com a qualidade de vida de pessoas que já estão enfrentando problemas de saúde, né, que já têm obstáculos da sua vida pessoal, da sua vida cotidiana, né, que muitas vezes enfrentam desafios por conta dessa doença, dessa patologia, né, e que muitas vezes não têm acesso a esse tipo de informação, né, e a gente sabe que essas informações são muito valiosas e que a gente pode contribuir e fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. Eu também agradeço muito, doutor Caio, doutora Rose, por aceitar o convite, por esclarecer todas essas dúvidas, por doar esse tempo aqui, que foi utilíssimo, tá? Para quem está assistindo. Muito obrigado mesmo. Para quem está assistindo, tem o @advogados de saúde, né? Isso. É o Instagram deles. Tem o @ do escritório que eles são sócios, que é Tavares e Costa _advocacia. Isso. E tem os pessoais dele que vocês vão achar nesses dois os pessoais dele. Então, se está passando por alguma problemática nesse sentido, já foi algum advogado que não conseguiu resolver, então já tem aqui pessoas especialistas, gabaritadas para ajudar vocês nesse sentido, tá? Seja com plano de saúde, seja com SUS, seja com remédio. Tem muita situação também com remédio. Olha, eu já passei por cada coisa também com remédio. Vocês devem ter passado questão de Mimpara, o Sinacalcet. Já ouviram falar desse medicamento que é caríssimo? Que é para paratireoide.
agora que tá no hall, né? Sim, Eles já tão inclusive, dando. eu acho que, eu não sei se foi esse que entrou no hall da ANS recentemente, que a gente colocou até no Instagram, que a gente fica acompanhando essa questão do hall da ANS, né? Aham. Porque isso é dinâmico, como eu disse, né? Isso toda hora muda e alguns remédios vão sendo incluídos. Em tese, quando o remédio entra no hall da ANS, a ideia é que o plano de saúde não negue. Só que aí ele acaba negando por outra razão. E aí tem que procurar a gente. Ele nega porque é off-label, enfim. Enfim, né? eu tenho indicação para tomar um remédio, eu não sei o nome agora, que eu sou hipotenso crônico, eu tenho a pressão extremamente baixa. Se for medir agora, deve estar 7/4, 8/4. E é o meu normal. Mas para quem faz hemodiálise não é muito bom, porque é um tratamento, né, que oxida muito o corpo, que puxa muito do corpo, né? Então a tendência você dialisando é a pressão cair mais ainda. Eu tenho indicação para tomar um remédio que eu sei que um mês dele é coisa de 6, 7 mil reais. Eu nunca tomei. Nunca tomei. Teria que entrar na justiça para provar que eu tenho direito. Provavelmente você conseguiria. Para provar e tal. E ainda assim, o médico falou, ele não sabe se faria efeito. Tanto que ele me indicou, você consegue o dinheiro, tenta conseguir esse dinheiro, compra uma caixa e vê se vai fazer efeito. Se não fizer, se fizer efeito, aí dá entrada nos trâmites legais para o Estado fornecer isso para você. Sim. Mas se não fizer, você perdeu 4, 5, 7 mil reais. Mas enfim. Mas é uma coisa também, essa questão de remédio, né? Remédio que o paciente tem direito e o plano de saúde nega. Às vezes, em diálise, a gente tem vários remédios de alto custo, né? Sim. Que é o Oripurum, eritropoetina humana, que é o hormônio, o Cinacalcete, e sempre estão recorrendo, né? Mas, enfim, muito, muito, muito obrigado. Nós pela que presença de agradecemos. vocês. Agradecemos. Eu tenho um presente para dar, todo mundo que vem aqui, a gente dá uma caneca do nosso... Poxa. Obrigada. Pra vocês, Muito obrigado. Tá bom? A gente que bebe café, que sal bom. o dia inteiro. Canequinha do Conecta. Caneca é sempre É a nossa linda. marca Eu registrada. tenho esse Adorei. vício, infelizmente. Quem não tem vício, né? Inclusive, quando Eu cheguei tenho aqui, vício eu em bebi um canecas. café. Eu fiz aniversário recentemente, acho que as pessoas sabem, acho que eu ganhei umas Beleza. 10 canecas. Obrigado, tá? Adoramos. Imagina. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, não deixa de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, tá? Gente, esse episódio está disponível não só aqui no YouTube, mas vai estar disponível também no Spotify, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. E é isso, tá? A gente fica por aqui e no próximo mês tem mais.